Obrigada, presidente. Cumprimento o professor Wilson, agradeço o fato de ter atendido o nosso convite. E, professor, até para eu poder entender um pouco, né, do pensamento do senhor, eu queria saber se essa reflexão que o senhor faz com relação ao nazismo, e da qual eu compartilho, o senhor também aplicaria, por exemplo, ao stalinismo, né, de maneira bastante objetiva. Todos esses males que o senhor identifica no nazismo, e eu compartilho da visão do senhor, eu queria saber se o senhor também aplica ao stalinismo. O senhor diz que a fake news nasce com a direita, porque a direita precisa atacar a autoridade, né, da Suprema Corte, da imprensa, dos professores universitários. Vou nomear para ficar um pouco mais fácil o nosso diálogo. Bolsonaro tem um pouco desse discurso, tem muito desse discurso. Mas Lula também tem muito desse discurso, né? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que hoje Bolsonaro ataca a Rede Globo, Lula a vida inteira atacou a Rede Globo, né? E nós temos condições de levantar discursos históricos dele nesse sentido. Da mesma maneira que, não sei se Bolsonaro, mas bolsonaristas são ácidos críticos, né, ao Supremo Tribunal Federal, petistas, e o próprio Lula e a própria deputada Gleisi, que é presidente da sigla, fizeram ataques, assim, muito fortes ao Supremo Tribunal Federal, sobretudo na época do mensalão, depois na época da revalidação, vamos dizer assim, das condenações de Lula, da prisão de Lula. A minha pergunta objetiva é: por que esses ataques, né, à imprensa, ao Supremo, às instituições, quando feitos pela esquerda, receberam menos críticas ou houve menos reações do que os ataques feitos pela direita? Será que já não existe uma escolha ideológica, né, ao dizer que a fake news nasceu com a direita e que a afronta às autoridades é algo da direita, quando no nosso passado tão recente e no nosso presente, porque essas autoridades estão aí, né, essas personalidades estão aí, esses ataques seguem sendo feitos e ninguém entende que isso é grave, né? Não há aí uma opção ideológica também? Até para eu poder compreender esse pensamento do senhor, de Vossa Excelência, eu queria saber como é que o senhor viu, né, a campanha do PT contra a então candidata à presidência da República, Marina Silva, né? Todas aquelas peças publicitárias que custaram milhões, né? E eram também propagadas de maneira virulenta, né? Na TV, em peças publicitárias, e no momento que a internet não tinha um papel. Então, assim, querer dizer que a internet é que faz a fake news, eu acho complicado, porque o papel do Jornal Nacional, né, até pouco tempo atrás, antes da internet, era um papel de totalidade. Então, eu queria ouvi-lo sobre a campanha do PT contra a então candidata à presidência da República, Marina Silva. Eu percebo que o senhor é um entusiasta do inquérito do Supremo Tribunal Federal, e tem algumas questões no inquérito, como esse inquérito é sigiloso, e eu critico isso, fica difícil da gente dizer o que tem de bom, o que tem de ruim. Mas algo que me chama a atenção, professor, é o seguinte: o inquérito tem tratado como criminoso o fato de alguns parlamentares federais terem contratado empresas de publicidade para prestar serviços ao mandato. E, pelo menos pelo que foi noticiado, esses publicitários contratados ou empresas contratadas têm suas páginas pessoais em que eles propagam as ideias que são, vamos dizer assim, de simpatia desses mesmos parlamentares. E isso vem sendo tratado como financiamento, né, de fake news, como algo ilícito em si.
Entretanto, quando a gente entra nas prestações de contas na Câmara, da mesma maneira que esses deputados bem à direita, né, contratam essas empresas e esses profissionais, deputados à esquerda, do PSOL, do PT e de outras siglas, também contratam. E quando a gente vai olhar o nome dos sócios das empresas contratadas e suas páginas, também são pessoas que propagam ideias que são simpáticas, vamos dizer assim, aos parlamentares contratantes, né? A minha pergunta é, quando os parlamentares da direita são considerados criminosos e os da esquerda, que têm idêntico comportamento, não há aí uma escolha ideológica? Né? Porque me preocupa quando a gente pega a mesma ação e trata como criminosa, né? Sendo que a ação do outro, que tem uma ideologia, vamos dizer assim, mais palatável aos formadores de opinião, é tida como lícita. Então, eu queria ouvir o senhor sobre essas questões, né? Nazismo, stalinismo, campanha de Marina Silva, ataques de Bolsonaro e Lula à Rede Globo, ao Supremo Tribunal Federal, e essa contratação de parlamentares à direita e à esquerda, de publicitários, que também propagam essas ideias nas suas páginas pessoais. Era isso, senhor presidente, cumprimentando o professor e agradecendo a participação. Bom, então, com a palavra o doutor Wilson Gomes. Fica à vontade, doutor. Muito obrigado. Deputado, agradeço muito pelas perguntas. São perguntas interessantes que naturalmente me fazem pensar. Agora, embora sejam em número muito grande as perguntas, eu acho que tem uma base aqui do argumento que eu vou escolher um outro caminho para responder, porque eu não gostaria de ficar respondendo pela esquerda, porque como eu não sou de esquerda e não tenho uma posição em defesa da esquerda, não sou militante, nada disso, não posso assumir o ônus de responder por isso, tá? Vou assumir o ônus de pesquisador, de alguém que assume, que estuda isso e que, portanto, se debruça sobre o tema. Quer dizer, o meu acordo, inclusive no meu discurso, fiz questão de fazer isso, de alguma maneira, não demarcar politicamente uma posição de crítica, de maneira que eu estou neste ângulo e estou criticando porque eu estou criticando por razões de colocação no espectro ideológico. Digamos assim, se há um ângulo que eu abordo a questão dos fake news, é o ângulo da democracia liberal. A democracia liberal, o pressuposto de que uma eleição livre e limpa, as pessoas têm que ter não só abundância de informação, mas elas precisam ser bem informadas, isso que é fundamental, de que é possível convencer pessoas a tomar decisões políticas usando digamos, esforços de propaganda de comunicação persuasiva honestos em vez dos desonestos, né? E que naturalmente as instituições têm que ser respeitadas, né? Então esse é o pressuposto de que eu me valho para falar sobre fake news. Então, o que nós podemos concordar, eu acho que nós podemos encontrar um caminho, um terreno comum aqui, independente do posicionamento ideológico, de esquerda ou de direita, se conservador ou se liberal, é a ideia de que fake news é um perturbador das eleições, é um perturbador da vida pública. As fake news transtornam a decisão política porque não permite que as pessoas tomem decisões bem informadas, e as fake news transtornam a vida pública posteriormente porque elas criam um clima de eleição permanente, em que para você construir o apoio, né, você precisa construir uma identidade política, e aí no interior da qual teorias da conspiração, paranoias e tudo mais funcionam. Então, se nós concordarmos com essa base, eu acho que aí nós podemos encontrar um caminho para a gente andar com relação às fake news. Se o que eu disse sobre o nazismo se aplica ao stalinismo, para mim se aplica a qualquer tipo de discurso propagandístico que use procedimentos desonestos para manipular e para enganar as pessoas. Eu acho que as pessoas têm que ser respeitadas, são todos cidadãos conscientes e lúcidos, podem tomar decisões bem informadas. Então eu acho assim, o cidadão tem que ser tratado como adulto. Uma coisa que sempre me perturbou, inclusive na propaganda eleitoral brasileira, porque quase colocava uma placa: trate-me como se eu fosse um adulto. Se você tem uma posição, por mais extrema que seja, apresente para mim com honestidade e deixe que eu tome a minha decisão. Eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, ideologias de direita, de esquerda, de extrema-direita, sobretudo os lados extremos, na extrema-direita e extrema-esquerda,
usaram enormemente expedientes ilícitos de propaganda, ilícitos no sentido de desonestos mesmo. Estamos no território da moralidade aqui, mais do que no território da legalidade. Simplesmente desonesto, para ter vantagem uns sobre os outros. Mentir, ninguém aprendeu a mentir com fake news. Ninguém aprendeu a enganar os outros com fake news. Não é esse o ponto, né, do argumento aqui. Agora, as mentiras e os enganos nunca tiveram a capacidade tão ampla de disseminação, nunca foram tão fáceis de fazer, né, nunca fortaleceu o braço do anônimo tanto quanto neste momento. É esse que é o elemento fundamental. Por isso mesmo ela é muito mais danosa. Né, uma mentira distribuída em que qualquer pessoa de qualquer lugar pode chegar a 1 milhão de pessoas imediatamente, é muita gente. O dano disso é fundamental. Temos colegas que fizeram uma pesquisa sobre fake news sobre a Covid-19, um grupo de pesquisadores do meu instituto. Né, eles fizeram uma pesquisa sobre isso, sobre o YouTube, canais no YouTube que disseminam fake news sobre Covid e as correções que são postadas. E notaram que as pessoas não voltam para ver as correções. 70% das pessoas vão e voltam para os canais de fake news, mas não para as correções. Então, isso é muito danoso para a vida pública, isso é muito perigoso para a vida de todas as pessoas. E aí, para tomar uma decisão de que isso é desonesto, não é preciso ser de direita ou de esquerda, né? Não é preciso ser conservador ou liberal, é preciso apenas ter crença na democracia liberal, né? Na possibilidade de que pessoas convençam umas às outras com base em argumentos, né, em deliberações, em honestidade, dizendo a verdade, propondo coisas, por mais extremas que possam ser, ou diferentes, ou inovadoras que possam ser. Então, eu condeno veementemente qualquer tipo de propaganda que use isso. Então, se a campanha do PT usou isso contra a Marina, e é provável que tenha havido coisa desse tipo contra a Marina, também está errado. Né, os comportamentos honestos. Se outros grupos, em outros momentos, queimaram reputações, assassinaram reputações, também está errado. Se hoje a esquerda também usa fake news, não no mesmo volume, mas se usa fake news como a direita, também está errado. E é importante isso, na minha opinião. Né? Eu acho que um problema do Brasil hoje, primeiro assim, não confundir extrema-direita com direita, nem extrema-esquerda com esquerda. Né? Eu acho que o importante numa sociedade como a nossa é ter pessoas que têm dos lados políticos, que direita e esquerda são duas posições absolutamente legítimas dentro do espectro republicano, enquanto estamos dentro do espectro republicano. Nós precisamos de direita e precisamos de esquerda. Os extremos é que estão com o pé fora, né, do espectro republicano. E, portanto, recorrem a comportamentos desagradáveis e desonestos. Então, acho que precisamos de construidores de pontes, de pessoas da esquerda e da direita que conversem, né, para reconstruir o país. O país está, na minha opinião, está devastado, né, rachado, né, muita gente apagando fogo com gasolina, né, muita gente torcendo para o pior. Então, é nesse jeito que nós estamos. Fake news nesse ambiente é jogar fogo em gasolina. O centro do país, o centro político, normalmente organiza as construções de alternativas no país, centro-direita e centro-esquerda, desapareceu. Ele foi desertado. As pessoas se refugiaram nos extremos. E, ao refugiar-se nos extremos, lançam mão de comportamentos em que o importante é vencer o adversário, derrotar o adversário. Não importa que seja a base de mentiras, de invenções, de assassinatos de reputações. Não há mais adversários, inclusive, só tem inimigos. Né? E inimigo tem que ser eliminado, tem que ser morto, tem que ser aniquilado. Esse é um problema digamos assim, do ambiente público brasileiro. Fake news, teoria da conspiração, né? Tudo isso ajuda a fazer esse tipo de movimento. Sim, mas a esquerda atacava instituições, claro que atacava instituições, umas mais do que outras. Né? Tinha mais respeito por cientistas e por universidade, mas criticava jornal, criticava o STF. É verdade isso. Mas nós precisamos dessas instituições, nós precisamos de ambientes políticos saudáveis e que se respeitem as instituições e que as pessoas acreditem que possam convencer umas às outras com base em argumentos. Essa é a minha crença. Por isso que eu acho que fake news devem ser combatidas porque são uma violação desse combinado fundamental da democracia liberal. É isso, deputado. Obrigado, presidente.